Muitas pessoas estão convencidas da existência de um poder divino, que de certo modo atua sobre os labores humanos, porém não estão seguras do que se trata nem sabem como levar esse poder e essa presença divina para a sua experiência cotidiana. Tempo houve em que os homens se contentavam em crer em um Deus habitante de um céu remoto, um Deus que eles esperavam encontrar após a morte. Moderadamente, poucos se satisfazem com esse limitado conceito de Deus. O mundo está cheio de discórdias, e agora surge a pergunta: se existe Deus, por que Ele permite o pecado, a doença, a guerra, a fome, o infortúnio? Como podem existir esses males se Deus é bom, se Deus é vida, se Deus é amor? Como podem coexistir esse tal Deus e os horrores da experiência humana? Através dos tempos tentou-se decifrar esse enigma, mas não há solução. Não há resposta a essa pergunta angustiante, a não ser esta, que o mundo não conhece Deus. Se a humanidade tivesse perfeita compreensão de Deus, discórdias e desarmonia desapareceriam do mundo. A nossa ignorância de Deus é a causa dos males que nos acompanham em nossa vida. Quando entramos em harmonia com Deus, encontramos o segredo de uma existência harmoniosa. Em todos os tempos, os povos têm buscado liberdade, paz e fartura. Essa busca, porém, tem sido feita principalmente através da febril atividade da mente humana. Prazer e satisfação têm sido provocados artificialmente e, devido a esse artificialismo, não são permanentes ou reais. Liberdade, paz, plenitude são condições da alma, não são dependentes das circunstâncias. Houve homens que foram livres mantidos em algemas, livres no meio da escravidão e da opressão. Encontraram a paz em plena guerra, sobreviveram aos flagelos e fome, prosperaram em períodos de depressão e de pânico. Quando a alma do homem é livre, ela o conduz através de mares vermelhos e experiência no deserto à terra prometida de paz espiritual. Quando conscientizamos a presença do Reino de Deus no nosso íntimo ser, descobrimos também a manifestação do poder divino no mundo exterior. Quando buscamos a paz interior, encontramos-la também lá fora, na harmonia externa. Ao atingirmos a profundeza da nossa alma, deixamos que ela tome conta de nossa existência, dando à nossa vida novo cunho de paz e serenidade, como jamais havíamos sonhado. É então que alcançamos a liberdade da alma, privilégio da graça. Através de todos os tempos, sempre houve pessoas espiritualmente dotadas, os místicos da humanidade que experimentaram a união consciente com Deus e manifestaram na vida cotidiana sua presença e seu poder. Sempre houve um Moisés, um Elias, um João, um Paulo, mas nenhum deles teve muitos seguidores. Nenhum deles foi amplamente conhecido, nem seus ensinamentos foram intensamente praticados na época em que viveram, ou anos após. Esses mestres espirituais devotaram suas vidas a semear a verdade que conduziam muitas almas receptivas ao estado de consciência que ora vivera. A luz que hoje nos ilumina deriva daquela luz projetada por eles e tem atravessado os tempos. Há muitos mestres espirituais sobre os quais nada sabemos, líderes de séculos passados e de épocas mais recentes: Moisés, Elias, Jesus, João e Paulo, já mencionados, Eckhart, Boehme, Fox e muitos outros luminares de todas as épocas. Cada um desses apareceu como um raio luminoso, contribuindo para a totalidade da luz emanada da fonte única. Todos esses líderes concordam com os princípios básicos que nós conhecemos. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração. Farás aos outros o que quiseres que te seja feito.
não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Eles não prescreveram que fôssemos da mesma nacionalidade, da mesma cor, do mesmo credo. Ensinaram o princípio do amor e da cooperação, fosse o amor realmente praticado e vivido pelos milhões que dizem aceitar os ensinamentos do Cristo, e as guerras não existiriam. É paradoxal que há milhares de anos perdure a revelação dessas verdades, e a discórdia e a violência continuem a ser a força que move o mundo. Com esse vasto repositório de sabedoria, era de se esperar que depois de decorridos tantos séculos, o mundo passasse a desfrutar maior liberdade e abundância. Porém, os princípios desses ensinamentos nem sempre foram praticados como haviam sido revelados. Ao contrário, foram cristalizados em ritos e formalismos e gradualmente adulterados, descendo ao mais baixo nível do pensamento humano, em vez de conduzirem o homem às culminâncias de uma visão da verdade. O princípio original ensinado pelo mestre cristão revela que o reino de Deus, a presença, o poder de Deus estão dentro de nós. A essa presença e poder, Jesus chamava a Pai. Não sou eu, é o Pai que habita em mim, que faz as obras. Paulo, exprimindo-se de outro modo, diz: posso todas as coisas no Cristo que me fortalece. Seja qual for o nome por que o chamamos, Deus, Pai, Cristo, é dentro de nós que Ele deve ser encontrado. A natureza divina deve ser buscado não em montanhas sagradas ou no templo de Jerusalém, mas sim dentro de nós mesmos. Se acreditarmos firmemente nisso, teremos o desejo de afastarmos-nos do mundo por algum tempo para nos colocar em contato com o Pai. Desde que passamos a reconhecer que o nosso bem é o bem de Deus, damos descanso ao raciocínio, ao pensamento, à mente que planeja, e começamos a escutar a voz suave e silenciosa, sempre atentos ao anjo do Senhor, ao Cristo em nós, ao Pai em nós que nunca nos abandona. Esta auscultação é a arte de meditar cujo aprendizado conduz a um ponto em que a busca da verdade deixa de ser uma especulação analítica da mente para intuir diretamente ao coração. Em outras palavras, não mais subsiste análise intelectual sobre a verdade, pois temos a certeza intuitiva da realidade divina como uma presença viva dentro de nós. Todos conhecem a palavra Deus, mas poucas pessoas no mundo conhecem Deus. Para a grande maioria, Deus permanece uma palavra, um termo, um poder fora de nós. Não se converteu numa realidade viva, exceto para uns poucos chamados místicos. A meditação nos leva a uma experiência pela qual sabemos que Deus é tão real como é certo estarmos lendo este livro. Se todos os jornais do país publicassem em vistosas manchetes a afirmação que nós não nos achamos agora neste lugar, essa publicidade não modificaria em nada a nossa certeza de estarmos agora nesse lugar. Deus é tão real, tão presente, como nós somos presentes e reais a Deus, e Deus pode ser conhecido por nós, assim como nós somos conhecidos de outros e de nós mesmos. A partir do momento em que percebemos Deus através de nossa experiência, nossa vida se transforma graças à libertação de nossa individualidade. Ficamos possuídos do sentimento de que algo opera dentro de nós, através de nós e para nós. Algo muito maior do que pensamos. Essa tem sido a experiência de todos os místicos que realmente conheceram Deus. Sentiram a presença de Deus. Então Deus se tornou um poder dinâmico em suas vidas. O mundo conta com raras pessoas assim, e se houvesse um número maior de pessoas com essa experiência, talvez fosse suficiente para salvar o mundo. No místico, a consciência da presença e poder de Deus
não é mera admissibilidade, não é simples afirmação, e sim um produto da experiência, é uma realidade viva. Nossa busca, nossa procura do reino de Deus é uma demonstração de fé na presença e no poder de Deus. É uma crença firme, mesmo ainda sem a experiência individual da realidade. Só aqueles que alcançaram convicção interior são impelidos a essa busca. Os que assim procedem, apesar de não terem ainda atingido a experiência, guardam uma íntima certeza e dizem em seu coração: este é o caminho de Deus. Assim, se inicia a busca por diferentes meios. O modo de começar essa busca depende da nossa vivência passada. Existem os que começaram em igrejas dogmáticas. Esses obtiveram lá mesmo a resposta. Descobriram o reino de Deus dentro de si e continuaram a colaborar nas suas igrejas, como forma de serviço e às vezes como forma de gratidão. Alguns encontraram Deus palmilhando através do intelecto, outros ainda por meios puramente intelectuais. Há também os que se valeram de ensinamentos, combinando o intelecto com o espírito, graças à leitura de livros edificantes e graças a mestres, santos e videntes, que nunca deixaram de existir entre os chamados vivos. Uma coisa é ouvir falar sobre a verdade através de livros e conferências, através de teorias e citações. Outra coisa muito diferente é conhecê-la pela meditação, pela conscientização, quando o verbo se enraiza no ser individual e se expressa em frutificação espiritual. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, resignação e benevolência, bondade e fé. É matematicamente certo que ao atingirmos a conscientização do Cristo interior, quando somos tocados pela experiência interna da alma, a frutificação espiritual se exterioriza em forma de harmonia, inteireza, plenitude e perfeição. É propósito deste livro auxiliar os adeptos na prática da arte de meditar, pela qual o verbo lança raízes, de modo que venham a alcançar a consciência da presença de Deus e passam a viver realmente na dimensão do Espírito. Nosso objetivo é atingir a estatura daquele Espírito que estava em Cristo Jesus e deixar que Ele faça o que quiser. É alcançar a experiência revelada por Paulo. Já não vivo eu, é o Cristo que vive em mim. Ou eu posso fazer tudo através do Cristo que me fortalece. Em outras palavras, a atividade do Espírito se manifesta através de nós e nos governa. Já não somos bons nem maus, doentes ou sadios. Nesse estado de consciência, alcançamos um estágio que transcende os pares de opostos, inexistentes na sabedoria espiritual. Aquietamo-nos e nos afastamos da luta pelas coisas terrenas. Deus é, e assim sendo, não há mais preocupação de nossa parte sobre como alcançá-lo, já que nada existe que nos force a fazê-lo. Dia bonito, frutos amadurecendo nas árvores, plantas florescendo, sol, lua e estrelas em seu eterno e silencioso percurso. Existe harmonia. Nesse estado de consciência espiritual, afastamo-nos da luta pelas coisas terrenas. Que esse Espírito vos possua, o mesmo que estava em Cristo Jesus e o elevou dentre os mortos, e também vivificará vossos corpos mortais por seu Espírito que habita em vós. Devemos nos esforçar para alcançar essa mentalidade, mas isso não se consegue apenas falando. Afirmando, ensinando e pregando, requer esforço e, acima de tudo, a graça de Deus. Esse é o fator mais importante sem o qual falece a força para prosseguir na senda que conduz à realização divina. Abandonado, sozinho, diante dos árduos degraus a serem escalados, ninguém ousaria sequer iniciar a busca. Há uma área da consciência revelada na meditação.
Podemos chamá-la Oceano do Espírito, Alma Universal ou Pai em nós. Imersos neste estado de consciência, sentimos-nos um com Deus, com a criação, com todos os seres espirituais. Em contato com o Oceano do Espírito, o Pai em nós, percebemos a manifestação do amor divino e sentimos que já não vivemos pelo esforço pessoal, somos conduzidos pela graça. Em vez de procurarmos o nosso bem em pessoas ou coisas, penetramos na alma universal e nos tornamos espectadores de sua atividade. Vemo-la expressar-se em ideias que se concretizam em forma do bem necessário à nossa experiência. Somente quando aprendemos a olhar dentro do infinito invisível é que começamos a compreender a natureza da graça. Em vez de desejar algo já existente como forma ou efeito, aprendemos a nos dirigir para dentro e permitimos que nosso bem flutua da fonte divina, do infinito invisível. Que o comerciante e o profissional percebam o divino dentro deles, que o doente e o pecador busquem a cura e a perfeição dentro deles. Que cada um de nós esteja sempre alerta ao observar o desabrochar da consciência em formas mais novas e mais ricas do bem, demonstrando a abundância da vida pela graça. Devemos buscar nosso bem na infinitude do nosso próprio ser, no reino de Deus dentro de nós. Tocando aquele centro, o Pai revela nossa herança de co-herdeiros com Cristo de todas as riquezas celestiais. Isso é viver pela graça, dádiva de Deus. Assim, vivem seus filhos, compreendendo que a alma é o repositório eterno de todos os bens e permitindo que a atividade do Cristo se manifeste em nossa experiência. O segredo da graça reside no contato com o infinito invisível, o centro universal de nosso ser, dentro de cada um. Esta é a experiência da presença do Cristo na literatura mística chamada iluminação. Consciência cósmica, consciência crística, que no Evangelho recebe o nome de renascimento pelo Espírito. A leitura de livros inspirados, edificantes, acrescida da meditação constante, é o caminho que leva à comunhão com o Pai, atraindo para nossa consciência esse toque do Cristo. Com a mente repousada em Deus, ocorre às vezes auscultar uma voz. Aí percebemos que Ele executa aquilo que a nós cabia executar. Os que alcançarem este estado de iluminação já não terão problemas em sua existência, uma vez que passarão a ser alimentados, vestidos e alojados pela fonte infinita da vida, que chamamos Cristo. Esse estado de graça não pode ser convenientemente descrito, já que ele se manifesta de formas diversas nas diferentes pessoas. Porém, os que recebem essa luz compreendem a experiência dos iluminados de todos os tempos. A atividade do Cristo que resulta na vida pela graça não se limitou ao passado. Nos tempos atuais, muitas pessoas adquiriram essa experiência e passaram a viver jubilosamente, vidas de beleza, saúde, harmonia pela graça. Embora a verdade esteja acessível a todos, a iluminação espiritual será alcançada apenas por aqueles que fervorosamente a buscarem. Habitua-te à presença de Deus dentro de ti e permanece na paz. O conhecimento da presença do Pai dentro de nós é o começo da vida pela graça. Viver pela graça capacita-nos a executar maiores trabalhos, a colher melhores resultados em todas as atividades. Esse impulso espiritual, essa orientação divina, permite-nos despreocupar-nos com nossos assuntos pessoais, com os de nossas famílias ou de nosso país. A libertação do medo, da angústia, do perigo, das carências sobrevém somente quando surge o Confortador. A voz da verdade fala dentro de nós
e entramos em paz repousante, a despeito de todas as tempestades necessárias à nossa experiência. É como se houvesse uma presença sempre à nossa frente, a retificar os caminhos tortuosos, a fertilizar os desertos, a abrir as portas da oportunidade do serviço. Ora, como a atividade do Cristo se manifesta através do crescente poder espiritual, nossa fé e confiança aumentam, proporcionalmente, com a manifestação desse poder. Firmes nessa convicção íntima, fazemos cessar todas as formas de discórdia e passamos a viver, não pelo poder da força, mas pela força do Espírito, pela graça. Neste mundo, poucos já nasceram com alguma percepção da consciência cósmica, mas qualquer um, com perseverança, dedicação e fidelidade, poderá desenvolver e cultivar aquele espírito que vivia em Cristo Jesus. Isso requer devoção, determinação, receptividade para reconhecer e aceitar o Cristo quando Ele tocar nossa alma, despertando-a para uma vida nova. No silêncio de nosso ser, Cristo fala e nós auscultamos. Não deixarei, não te abandonarei, ficarei contigo até o fim dos tempos. Essa consciência da presença de Deus é desenvolvida pela perseverança, na quietude do silêncio, na abstenção do uso do poder mental ou físico, para que o espírito possa agir. Acalma-te e sabe que eu sou Deus, pois, pela graça, vos salvareis através da fé, não por vós mesmos, é uma dádiva de Deus, pela graça vos salvareis.